Oi pessoal, este é o quarto vídeo que eu estou gravando com dicas de como conseguir estudar no exterior, especialmente com bolsa. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bem, antes de você se mudar para o país onde você vai estudar, informe-se. Informe-se bem para estar preparada. Busque informações que venham das pessoas do seu país de origem, por exemplo, neste caso Brasil, e também de pessoas que estão no país aonde você vai. Pesquise qual é o custo de vida no país onde você vai morar. Por exemplo, qual é o custo da moradia, do transporte, da comida e assim por diante. Existem universidades que oferecem alguns benefícios. Por exemplo, um cartão de ônibus, cartão de trem, vale alimentação, um valor para comprar livros e assim por diante. Também verifique como você pode transferir dinheiro de um país para o outro da forma mais barata. Uma opção é a Western Union. A pessoa vai pessoalmente à Western Union, por exemplo, preenche o formulário, passa o dinheiro. E aí a outra pessoa no outro país vai à Western Union e recebe esse dinheiro com os seus documentos. Provavelmente hoje em dia já dá para fazer isso online também. Dá para fazer transferência bancária, mas dependendo do banco, muitas vezes não vale a pena porque eles cobram bastante caro para fazer essa transferência. Então, verifique qual é a opção mais barata. PayPal é uma excelente opção, eu uso bastante PayPal. Para isso, tanto a pessoa que está enviando dinheiro como a pessoa que está recebendo precisa ter o aplicativo ou usar o website do PayPal. Uma opção de moradia é a host family, em que você vai morar com uma família que já está lá. E essa é uma excelente opção para você praticar a língua local e aprender sobre a cultura. Por outro lado, se você estiver procurando mais liberdade, pode ser que o seu relacionamento com a família piore com o passar do tempo. Por exemplo, se você quer sair de noite e voltar na manhã seguinte bêbada, pode não ser uma boa ideia. Você precisa respeitar as regras da casa. Outra opção é um dormitório de estudantes. Existem universidades que oferecem só para estudantes de graduação, outras universidades para estudantes de pós-graduação também, e existem até universidades que oferecem dormitórios para professores. Você também pode tentar alugar um apartamento por si própria ou com a ajuda de uma agência. Essa opção pode ser você morar sozinha e para isso você vai precisar de mais dinheiro ou morar com colegas de quarto. Durante o meu doutorado, por exemplo, eu tinha 3 colegas de quarto num apartamento pequeno, porque é muito caro morar nos Estados Unidos. Quando você estiver procurando por um lugar para morar pela internet, tome muito cuidado, porque existem criminosos que fingem que estão alugando o apartamento para você e, na verdade, eles roubam seu dinheiro e não estão alugando coisa nenhuma. Por exemplo, existe um website em que diferentes pessoas podem postar: eu estou alugando tal casa em tal lugar, e você vai ver as fotos da casa, só tem fotos do lado de fora da casa, e essa pessoa nunca aceita uma videochamada, não aceita visita, então isso é bastante suspeito, tome cuidado. A dica mais importante de todos é: prepare-se para não sofrer muito com o choque cultural. Prepare-se psicologicamente antes de ir. Não idealize o país aonde você vai. Por exemplo, as pessoas que têm essa ideia de que o Japão é um lugar perfeito, em que todo mundo é organizado, honesto e te trata bem, e que
enfim, que lá eles vão aceitar você de braços abertos. Aí chegam lá, alguma coisa acontece que eles se decepcionam, né? Então, cuidado, não pense que o país onde você vai é perfeito, porque nenhum lugar do mundo é perfeito. Tenha a mente aberta e seja preparada. Também não está bom demonizar o país onde você vai, ou seja, já está preparado para que o país seja uma porcaria, porque desse jeito você não vai conseguir aproveitar e ver o lado bom desse lugar. Não idealize também o país de onde você vem, porque tem gente que chega no outro país e fica dizendo: ah, mas o Brasil é tão melhor, porque no Brasil tem isso, no Brasil tem aquilo. Isso é ruim, porque aí você não vai poder aproveitar o presente, né? E demonizar o seu próprio país também é ruim, né? Gente que vai para outro país e diz: ah, aqui sim que é um bom país, porque eu venho de um lugar onde só tem ladrão, né? Onde só tem gente de baixa cultura. Isso só vai ajudar os racistas a acreditarem ainda mais nos preconceitos deles, né? E vai fazer com que você também tenha uma imagem distorcida, tanto do país de onde você vem, quanto do país onde você vai morar. Para aproveitar bem a sua estadia, tenha a mente aberta, veja tanto os lados bons como os lados ruins de cada país. Antes de ir ao novo país, pesquise na internet como são as relações interculturais nesse país. Por exemplo, se for um país em que quase todo mundo é branco, digamos, no leste europeu, e você não for branco, prepare-se, porque pode ser que as pessoas fiquem olhando para você na rua, querendo tocar a sua pele, ou façam comentários racistas, né? Ou olhem para você como se você fosse um bicho diferente. Então, prepare-se, tá? Existem muitos exemplos de relações interculturais que vão ser diferentes. Por exemplo, você pode encontrar xenofobia, racismo, elitismo. Isso acontece, por exemplo, com muitos brasileiros que vão a outro país e encontra pessoas que nunca conheceram brasileiros. Então, às vezes eles têm essa ideia de que todo brasileiro é pobre, por exemplo, né? Apesar de você talvez não ser de família pobre, mas eles vão pensar: é do Brasil, deve ser pobre, entendeu? Então, cuidado com isso. As relações de gênero também vão ser diferentes. Podem ser, por exemplo, mais igualitárias, como são na Alemanha, na Holanda, ou podem ser ainda mais machistas, dependendo do país aonde você vai. Eu tenho alguns países em mente que são ainda mais machistas do que o Brasil, na minha opinião. Eu acho que México, por exemplo, seria um deles. Alguns países do Oriente Médio. E você tem que ter cuidado com isso, né, para estar preparada. E também relações românticas, né? Se você for solteira para outro país, saiba mais ou menos, procure saber quais são as relações de gênero nesse país para você poder namorar e não ter grandes choques, né? E questões de sexualidade. É melhor não ser homofóbico, né? Mas prepare-se, porque as suas concepções sobre sexualidade podem ser diferentes de um país para o outro. Por exemplo, a Holanda provavelmente é bastante liberal nesse sentido. Procure saber também questões de etiqueta, né? Para não parecer uma pessoa mal educada. Como é a comida naquele país. E tente, mais uma vez, estar aberta a novas experiências, porque você pode ir a um país em que a comida é bastante diferente. E seria um desperdício você ir para lá e não provar as comidas locais. Tente provar tudo, porque é parte da experiência e você vai aprender muito com isso. Veja também quais roupas você vai precisar, se são de frio, se são de calor, e se vale a pena você comprar tudo por lá mesmo. Veja como é o clima, é importante isso, porque existem lugares, por exemplo, se você for morar no Canadá,
aí que tem metros de neve por um longo período do ano, o céu sempre cinza, sempre chovendo, como é o caso da Inglaterra. Então, você tem que estar preparada para isso, tá? E questões de segurança, né? Veja se você está se mudando para um país, para um bairro daquele país que é seguro. Veja se você precisa tomar certas precauções ou se realmente é um país super seguro. E veja também de acordo com a sua identidade, porque existem lugares em que você está super seguro se for um homem branco, mas você pode estar em perigo se for uma mulher, especialmente uma mulher de cor. Se a sua universidade está aceitando estudantes estrangeiros como você, provavelmente ela tem serviços para oferecer para estudantes estrangeiros. Então, veja isso antes de ir e faça todas as perguntas que puder para esse lugar, porque assim eles podem te ajudar quando você chegar lá. Um exemplo é o Centro para Estudantes Estrangeiros, International Student Center. Existia um na minha universidade no Japão e existia também na minha universidade nos Estados Unidos. Existe, por exemplo, também o Centro de Excelência Inclusiva. Aqui eu estou mostrando um exemplo da Universidade de Harvard, que é a oficina para igualdade, diversidade, inclusão e pertencimento. Então, cada universidade vai ter um nome diferente para esse centro, mas provavelmente você vai encontrar. Algumas universidades também oferecem outros serviços, por exemplo, o Centro de Redação, Writing Center. É muito útil, especialmente se não for a sua língua materna. Se você for um país em que a língua não é português, vai ser super útil para você ir frequentemente a esse lugar para que eles ajudem você a escrever trabalhos, a escrever artigos científicos, escrever para enviar para congressos, né? E assim por diante. Eu, por exemplo, depois que eu escrevi a minha tese de doutorado, eu fui frequentemente a esse Writing Center para eles revisarem a minha tese. Você pode pagar para uma pessoa revisar sua tese, mas sai bastante caro. Por outro lado, o centro de redação da sua universidade talvez ofereça esse serviço grátis, que foi o meu caso. Veja também se a sua universidade oferece tratamento médico, odontológico e psicológico. Se oferece, veja logo como entrar em contato, veja se é grátis ou se tem um custo e planeje-se para usar, especialmente se for grátis, use mesmo. Se você tiver muita sorte e puder viver em outro país só como estudante, bom para ti. Mas existem muitas pessoas que vão estudar fora e precisam trabalhar ao mesmo tempo. Então, as suas possibilidades de emprego vão depender do seu tipo de visto. Se o seu visto é de estudante, apenas estudante, vai ter uma série de restrições. Por exemplo, o visto F1, que é dos Estados Unidos, que é de estudante, só permite que você trabalhe dentro do campus da sua universidade, em nenhum outro lugar. Por outro lado, se o seu orientador, a sua orientadora escrever uma carta oficial dizendo esse estudante precisa trabalhar fora, no lugar tal, porque é essencial para a pesquisa dela, porque senão ela não vai conseguir terminar os estudos, aí pode ser que o governo daquele país permita. Mas isso vai depender totalmente do seu visto. Então, informe-se quais são as limitações do seu visto em relação a emprego. Veja também quais oportunidades a sua universidade oferece para o avanço da sua carreira. Por exemplo, apresentações em congressos. Eu já mencionei num vídeo anterior que só ir ao congresso e assistir às palestras não vale nada para o seu currículo. Só vai valer se você realmente enviar um artigo para esse congresso e ele for aprovado.
E aí, que este congresso permita que você faça uma apresentação lá no evento, tá? Então, veja se a sua universidade oferece algumas facilidades para você apresentar nos congressos. Por exemplo, oficinas para escrever artigos para congressos, ou que eles paguem a sua viagem, que eles paguem a inscrição no congresso, e veja se as pessoas do seu departamento vão frequentemente apresentar em congresso, porque isso é essencial para o avanço da sua carreira. Agora, publicação em revistas científicas, isso é ainda mais importante. Veja se as pessoas do seu departamento publicam, porque, inclusive, existem departamentos e universidades que exigem que você publique para poder terminar os seus estudos. Então, se você chega lá e ninguém te dá apoio para escrever, algum problema tem. Então, procure apoio, tá? Existem também lugares que oferecem ajuda para que você entre em projetos, né? Por exemplo, laboratório. Pode ser que a sua orientadora tenha diferentes projetos e que convide os melhores alunos para fazer os projetos com ela. Procure na internet e também pergunte às pessoas que estudam no seu departamento como é a cultura acadêmica daquele lugar. Por exemplo, qual é o papel da orientadora? Quando eu fiz a minha graduação no Brasil, a minha orientadora era maravilhosa. Ela me emprestava livros, ela segurava a minha mão, me guiava, me dizia, faz isso, faz aquilo, lê isso, lê aquilo, né? Quando eu fui para o Japão, eu percebi que a cultura acadêmica era diferente, que os professores, na verdade, acham que você tem que ser o mais independente possível, porque senão você não vai sobreviver, basicamente, no mundo acadêmico, que você tem que se virar, entendeu? Então, eles acham que se eles ajudarem você demais, que você vai virar uma criança dependente, basicamente. E não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que é diferente. Então, é bom você saber para se preparar e procurar apoio em onde você puder encontrar. E quando eu fui para os Estados Unidos, outra vez, a orientadora me ajudava o tempo todo, sempre respondendo e-mail, sempre me recebendo. Então, cada país é diferente nesse sentido. Veja também se o seu departamento e a sua professora, a sua orientadora, oferece horas de consulta no escritório dela, que em inglês é office hours. Essas office hours, às vezes, são obrigatórias, em que você tem que ter um número mínimo de horas de consulta na oficina da sua professora, e às vezes não são obrigatórias, você pode ir sempre que a professora estiver lá, e às vezes a professora nem tem office hours, você não tem como perguntar pessoalmente, né, as suas dúvidas. Eu acho que seria bom você consultar o mais frequentemente possível, porque você ainda está engatinhando na sua pesquisa, né, em relação aos que já se graduaram e em relação às pessoas que são daquele país. Então, não tenha vergonha, vá mesmo e faça perguntas. Outra coisa que pode ser diferente é nota por participação nas aulas. Eu sei que, especialmente se você for um país que não fala português, você pode ficar com vergonha de falar durante a aula. Mas, se você receber uma nota por essa participação, aí você vai ter que criar coragem e realmente levantar a mão o tempo todo e fazer perguntas, e que essas perguntas sejam relevantes. Nos vídeos anteriores, eu expliquei como aplicar para um programa numa universidade estrangeira e como aplicar para bolsas de estudos para estudar fora. Neste vídeo atual, eu expliquei, depois que você entrar nesse programa numa universidade estrangeira, como você pode se preparar financeiramente para a cultura que você vai encontrar lá, quais serviços você pode encontrar naquela universidade e assim por diante. No próximo vídeo eu vou explicar como você pode
superar a solidão, o sentimento de não ter apoio quando você chega lá. Existem formas de conseguir ajuda, ok? Nos vemos depois.